Olá, tudo bem? Eu me chamo Neto Machado e esse é o seu canal de leitura diária bíblica. A leitura diária bíblica vai criar um hábito em você de ler a Bíblia todos os dias. Aí você começa a ler na Bíblia, você também lê outros livros. Se você não gosta de ler, comece a criar esse hábito. E a Bíblia é o livro de sabedoria. Se você quer aprender, leia a Bíblia. Deus, ele vai te abençoar muito quando você procurar crescer, quando você procurar aprender, ok? Não se esqueça aí de dar um like aqui, um joinha, ativa o sininho. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal para que possamos a cada vez mais crescer esta comunidade. Bom, sem demora, vamos lá. Você já leu a Bíblia hoje? Se não, venha comigo no livro de Números, capítulo 16. O título é assim: A rebelião de Corá, Datã e Abirão. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a Om, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque pois vos elevais sobre a congregação do Senhor. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e, pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o Senhor, a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é o que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação congregados estais contra o Senhor, e Arão, que é ele, quem murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matares neste deserto? Senão que também totalmente te assenhorareis de nós? Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que emana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta. Nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário.
Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu, santo, contra toda esta congregação? Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro. E a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também nos não trague a terra a nós? Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho, que não for da semente de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés
e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto, e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos, os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Glória a Deus. Este capítulo nos fala sobre a rebelião de Corá. Corá pertencia ao povo de Israel que foi tirado do Egito. Mas Corá não creu na promessa do Senhor. E ele até chegou a dizer que lá no Egito manava leite e mel. E que Moisés tinha tirado eles do Egito. E na concepção dele lá no Egito ele comia leite e mel. E trouxe para o deserto, e no deserto eles estavam morrendo. Eles não creram na promessa do Senhor. E só criam naquilo que eles estavam vendo, aquilo que os seus olhos físicos estavam contemplando. Mas o crente contempla a visão pela fé. Ele vê pela fé. O crente é como águia, ele enxerga longe, enxerga adiante. Mas Corá não era crente. E nisso Corá começou a murmurar, começou a questionar a Moisés, e dizendo que Moisés queria ser senhor sobre eles. E nisso começou a rebelião, e Corá conseguiu ali alguns maiorais, que eram os príncipes de Israel, que eram os cabeças, para apoiá-lo. E eles foram nessa rebelião. Também junto com Corá, Datã e Abirão. Mas Deus estava vendo tudo aquilo. E Deus abriu a terra. E a terra engoliu Corá e tudo que era dele. Foi sepultado vivos. Por quê? Porque não creram. Isso nos traz uma reflexão que não importa a situação na qual estamos vivendo. Importa que o Senhor tem falado para nós. Importa que o Senhor tem falado para você. E o que o Senhor tem falado para você? Quais são as promessas que Ele te prometeu? Você precisa crer. Às vezes, há momentos na vida que parece que estamos vivendo uma situação difícil, na qual não vamos conseguir. Mas foi feita uma promessa lá atrás. Deus, ele já prometeu. Deus, ele já te deu. Você só precisa só o quê? Crer, acreditar. E quando você acredita,
você consegue. Porque tudo é possível ao que crê. Jesus falou que se vocês estiverem em mim, e se as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiserem, e vos será feito. Então, para que as coisas aconteçam, nós precisamos estar em Deus, e as palavras dele estão em nós. Porque só assim acreditaremos, só assim teremos fé. Não cesse de buscar ao Senhor. Não cesse de procurar crescer. É por isso que eu te incentivo todos os dias, todas as manhãs, a ler este livro, a Bíblia Sagrada, que foi escrito aqui por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Aqui tem palavras de vida. Aqui tem exemplos que devemos seguir. Aqui Deus nos ensina aquilo que deu errado e aquilo que deu certo. Aqui Deus nos mostra o caminho para a vida eterna. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.